Nunca fiz mal a ninguém, né? Eu só era o quê? Piranha, né? Bernard Marx nasceu no Centro de Incubação e Condicionamento de Londres Central, assim como todos os seus contemporâneos. Ele foi decantado de uma garrafa, da série Alfa, uma casta superior pré-definida pelo Estado Mundial. Sendo alfa, seu embrião recebeu um tratamento privilegiado, oxigênio e nutrientes nas medidas ideais para desenvolver um ser humano perfeito. Este embrião foi protegido contra choques térmicos e químicos e o ambiente de incubação foi mantido perfeitamente estável. Depois que nasceu, Bernard e todos os alfas e betas passaram por condicionamento hipnopédico. É um aprendizado por repetição durante o sono, ouvindo frases que reforçam o orgulho da própria casta e a obediência ao sistema. Eles foram ensinados a amar seu trabalho, rejeitar o individualismo radical e evitar questionar o status quo. Eles são altos, saudáveis e atraentes, racionais, cultos e eficientes, responsáveis por tarefas de administração, ciência e supervisão das castas inferiores. São distraídos permanentemente para não sentirem solidão e recebem uma dose diária de uma droga poderosa, a soma, para anestesiar qualquer frustração, ansiedade ou tristeza. Mas algo falhou no processo de decantação de Bernard. Suspeitam que teria havido acidentalmente uma adição excessiva de álcool em seu sangue embrionário, o que afetou seu desenvolvimento físico e mental. Se esta é a verdadeira causa, não se sabe ao certo, mas ele é nitidamente um alfa anormal, mais baixo, introvertido, melancólico, inseguro e desconfortável em ambientes sociais. Bernard tem uma anomalia mental e emocional que se manifesta através da solidão e de uma certa angústia existencial. Ele sente vontade de ser ele mesmo e não uma célula no corpo social como lhe foi imposto. Numa sociedade como esta, que se sustenta na uniformidade no desempenho, Bernard é um problema. Ao contrário de todos que vivem nessa sociedade, Bernard se expõe ao desconforto e busca por privacidade. Ele é uma subversão naquele contexto, um real perigo à ordem social. É sobre ele, esta sociedade, que quero refletir hoje com vocês. Bernard Marx é um personagem, um anti-herói criado por Aldous Huxley em seu livro Admirável Mundo Novo, publicado em 1932. Se você caiu aqui de paraquedas e ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou Vanessa Patilla, a idealizadora do projeto Me Criando para Criar e autora do livro infantil Niara, O Primeiro Dia de Aula. Como disse na introdução deste vídeo, a história desse livro gira em torno de Bernard Marx e acontece em Londres no ano de 632 depois de Ford. O calendário nesse mundo novo não começa com Cristo, já que ele foi abolido da história dessa sociedade, mas se inicia com o lançamento do modelo do carro clássico de Henry Ford, o modelo T, em 1908. Sendo assim, acredita-se que o autor esteja se referindo ao futuro no ano de 2540. Os habitantes do mundo novo não possuem uma religião espiritualista como as que conhecemos hoje. Os livros sagrados foram todos destruídos. Todas as cruzes foram cortadas no topo, deixando apenas o formato do T, que representa o modelo clássico da Ford. Este se tornou um símbolo sagrado. Eles juram por Ford, pedem que Ford os livre em vez de Deus. Nesse mundo, a eficiência substitui a espiritualidade. O lema dessa sociedade é muito claro: comunidade, identidade e estabilidade. Esta é a bússola que orienta todos os comportamentos humanos. Na prática, para garantir o senso de comunidade, eles aboliram o conceito de família. Termos como pai e mãe são considerados obscenos. Eles entendem que fertilidade na mulher é um desconforto desnecessário. Portanto, metade das mulheres são produzidas intersexo e, portanto, inférteis. Vínculos afetivos são perigosos. E aí você deve estar se perguntando, se não existe vínculo afetivo e nem família, como que existe comunidade? Pelo prazer. Todo mundo é de todo mundo. O que é melhor para todos é o que me faz feliz. Substituiu-se o amor pelo prazer sexual e deve ser prática diária ter intimidade com o maior número diferente de indivíduos. Sexo é visto como uma atividade recreativa e não emocional. Eles possuem até mesmo a cerimônia da solidariedade, uma orgia mística com música, danças e uso de soma para incorporarem o espírito de Ford. E essa obrigatoriedade sexual é ensinada desde a tenra infância.
infância com jogos eróticos livres para todas as idades. Propriedade privada e ambição pessoal foram abolidos. Todos ali possuem o necessário. Nada é reaproveitado, é melhor se livrar do que consertar. Assim aprenderam. O consumo deve ser contínuo para manter a economia girando. O individualismo é considerado um defeito nessa sociedade. Todos foram condicionados desde o embrião a gostar do que faz. Ócio reflexivo é proibido, então todos se utilizam dos mesmos jogos e esportes para manter-se distraídos e não ter tempo para pensar. Neste admirável mundo novo, as pessoas permanecem jovens através de transfusões de sangue e alguns outros suplementos até cerca dos 60 anos. Depois disso, elas simplesmente morrem. A estabilidade é garantida através do condicionamento e de drogas. Assim, normalizaram a morte e a promiscuidade para não inflamar paixões. Amor, tristeza, ciúme, dor e luto foram eliminados dessa maneira. E o uso constante do soma, esta droga que provoca euforia sem efeitos colaterais, se utilizado nas doses recomendadas, anestesia qualquer desconforto ou pensamento crítico. E Bernard pensa, Bernard sente. E isso, naquele mundo de plástico e prazer, é um crime. Certa noite, ele observa seus colegas mergulhando na rotina mecânica. Sexo casual, doses de soma, risadas artificiais. Ele chega a sentir enjoo diante daquela felicidade forçada. Ele quer silêncio, ele quer solidão, quer algo que ninguém ali sabe o que é. Autenticidade. E é nesse vazio que ele conhece Lenina, uma mulher linda, alegre, perfeitamente condicionada, mas curiosa para mergulhar no mundo desse esquisito Bernard. Ao se aproximar, ela estranha quando ele propõe algo absurdo. Vamos passar uns dias fora da civilização, sem soma, sem multidão? Ela aceitou o desafio e eles viajaram para uma reserva selvagem, um lugar onde as pessoas ainda nascem, envelhecem e rezam. E é ali que o destino de Bernard muda para sempre. Naquela terra primitiva, ele conhece John, o selvagem, um homem nascido de uma mulher do mundo novo, mas criado entre os selvagens. John conhece Shakespeare, conhece o amor, conhece o sofrimento. Para ele, viver é sentir, mesmo que seja sentir dor. Bernard fica fascinado e vê em John uma chance, a chance de mostrar ao Estado mundial que existe algo além daquela felicidade programada. Ele então o leva de volta para Londres, o mundo civilizado. E de repente, Bernard, o rejeitado, o esquisito, vira uma celebridade. Todos querem conhecer o selvagem. Bernard é exaltado, admirado, desejado. O homem que era oprimido agora é a estrela do momento. Mas a glória tem prazo curto. O mesmo sistema que o ignorava agora o devora. Bernard começa a gostar da fama e a se tornar exatamente como os outros. Sua rebeldia se dissolve em vaidade. Porém, John não está disposto a colaborar com a manutenção dessa fama. John, diante de tanta pressão e holofotes, desmorona. Ele não suporta aquele mundo sem alma, onde o amor é proibido e a dor é tratada com comprimidos. O ápice filosófico do livro é um diálogo entre John e Mustafa Mond, o controlador do Estado mundial. Neste momento, o autor belamente e com profundidade expõe a colisão entre a liberdade imperfeita e a felicidade condicionada. John representa tudo o que restou do mundo autêntico: o sofrimento, o amor, o arrependimento, a fé e o desejo de sentido. Mond é o guardião de um mundo sem dor, sem arte verdadeira, sem religião, sem busca, um mundo onde tudo foi sacrificado em nome da estabilidade e do prazer imediato. Mustafa Mond explica a John que após guerras e caos, a humanidade teve de escolher entre a liberdade e a felicidade. E escolheram a felicidade, ou melhor, a ilusão da felicidade, fabricada por condicionamento e pela droga soma, que elimina qualquer angústia. Ele defende que a arte, a ciência e a religião precisaram ser controladas, pois todas trazem incerteza e conflito. A estabilidade social depende de eliminar o imprevisível, inclusive o espírito humano. John ouve e pergunta com indignação: mas vocês sacrificaram tudo que torna a vida digna de ser vivida.
Onde está a grandeza do homem? Por que vocês não mostraram Deus para eles? Se vocês se permitissem pensar em Deus, não se permitiriam ser degradados por vícios agradáveis. Você teria um motivo para suportar as coisas com paciência, para fazer as coisas com coragem. Se você tivesse um Deus, teria um motivo para a abnegação, você teria um motivo para a castidade. Deus é a razão de tudo nobre, fino e heróico. A resposta de Mustafa Mond para o selvagem retrata exatamente a narrativa dominante dos nossos dias atuais. Preste atenção. Ele diz que as pessoas só sentem necessidade de pensar num Deus quando envelhecem, com a dor e o medo da morte. Sendo assim, você pode ser independente de Deus enquanto tiver juventude e prosperidade. Essa independência não o levará com segurança até o fim, mas para resolver isso, eles perpetuaram a juventude e a prosperidade. Não há necessidade de um sentimento religioso para compensar todas as possíveis perdas na jornada humana, porque nessa sociedade perfeita, não há perdas a compensar. Eles não precisam caçar um substituto para os desejos juvenis, porque esses desejos nunca falham. Nem um substituto para as distrações, porque eles continuam desfrutando de todas essas diversões até o fim. Eles não precisam de repouso quando sua mente e o corpo continuam a se deleitar com a atividade constante, quando podem continuar agindo como crianças até o fim da vida. Eles não precisam de algo imóvel como Deus quando existe a ordem social. Quanto à abnegação, diz Mustafa Mond, civilização industrial só é possível quando não há abnegação. Autoindulgência até os limites impostos pela higiene e pela economia. Caso contrário, as rodas param de girar. Quanto à castidade, esta significa paixão, exaustão, e isso significa instabilidade. E instabilidade significa o fim da civilização. Você não pode ter uma civilização duradoura sem muitos vícios agradáveis. A civilização não tem absolutamente nenhuma necessidade de nobreza ou heroísmo. Essas coisas são sintomas de ineficiência política. Numa sociedade devidamente organizada como esta, ninguém tem oportunidades de ser nobre ou heróico. As condições precisam ser totalmente instáveis antes que a ocasião possa surgir. Onde há guerras, onde há lealdades divididas, onde há tentações a serem resistidas, objetos de amor pelos quais lutar ou a defender, aí é óbvio. A nobreza e o heroísmo têm algum sentido, mas nessa sociedade perfeita não há guerras. Toma-se o maior cuidado para evitar que você ame demais alguém. Não existe lealdade dividida. Você está tão condicionado que não pode deixar de fazer o que deveria fazer. E o que você deve fazer é, no geral, tão agradável, tantos dos impulsos naturais são permitidos livremente que, de fato, não há tentação de resistir. E se alguma vez, por algum azar, algo desagradável acontecer de alguma forma, ora, sempre há soma para lhe dar um feriado dos fatos. E sempre há soma para acalmar sua raiva, para reconciliá-lo com seus inimigos, para torná-lo paciente e tolerante. Lá no mundo selvagem, só se conseguia realizar essas coisas fazendo um grande esforço depois de anos de árduo treinamento moral. Agora, você engole 2 ou 3 comprimidos de meio grama e pronto. Agora, qualquer um pode ser virtuoso. Você pode carregar pelo menos metade da sua moralidade num vidrinho. Cristianismo sem lágrimas. Isso é o soma. John, perplexo, insiste que a dor é essencial. É através dela que o homem cresce, se purifica e encontra sentido. Ele chama pelo direito de sofrer, de desejar, de errar e declara: eu não quero conforto, eu quero Deus, quero poesia, quero o perigo real, quero a liberdade, quero o bem, quero o pecado. And the right to hope, to love. Yes, even the right to fall in love, and then be spurned, betrayed, left racked with pain and jealousy. Is all of that really what you want, Mr. Savage? That's exactly what I want. I claim all of it. Ao que Mustafa Mond responde friamente: em resumo, você reclama o direito de ser infeliz. E John replica: What you are really saying is that you claim the right to be unhappy. All right then. I claim the right to be unhappy. Exatamente. Eu reivindico o direito de ser infeliz. Esta é a história de como o prazer se tornou o método perfeito de controle
e como vivemos hoje dentro dessa armadilha dourada. Eu gostaria muito que Aldous Huxley ainda estivesse vivo. Eu queria saber como ele pôde ser tão certeiro em suas previsões. E olha que ele nem foi uma pessoa que poderíamos dizer assim, iluminada. Ele terminou sua vida viciado em soma e morreu de câncer em 1963. Ele tinha uma visão muito parecida com a de George Orwell, o autor do famoso livro 1984, que também é certeiro em previsões sobre o que seria a sociedade atual. Mas ele discordava de Orwell na forma em que o autoritarismo seria executado. Ele acreditava que os governantes do mundo descobririam que o condicionamento infantil e a narco-hipnose são mais eficientes como instrumentos de governo do que clubes e prisões, e que o desejo de poder poderia ser tão completamente satisfeito sugerindo às pessoas que amem sua servidão, quanto se elas fossem forçadas a obedecer na base de chicotes e pontapés. Vocês concordam com isso? Eu vejo que ele retrata uma prisão da qual as pessoas realmente não querem escapar. A sociedade moderna se tornou uma máquina gigante de produção de emoções artificiais. Como uma fábrica, ela transforma pessoas normais em consumidores viciados em estímulos. Esse processo acontece tão sutilmente que a maioria das pessoas nem percebe que está sendo manipulada. As crianças estão mesmo sendo condicionadas desde a infância. Ainda há quem não acredite nisso. Ser mulher se tornou um fardo, a gravidez então um sofrimento evitável, e a ciência está cuidando disso, desenvolvendo o útero artificial para a alegria das feministas. Casamento monogâmico e a maternidade viraram breguice. A política, a educação e a mídia estão cuidando disso, promovendo poliamor e promiscuidade. Huxley mostra claramente qual o preço dessa falsa felicidade: um vazio. Na distopia, a droga soma, que parece resolver qualquer problema emocional. Você tá triste? Toma soma. Você tá ansioso? Tome soma. Era a solução mágica para tudo. Hoje não temos uma pílula chamada soma, mas temos muitas outras coisas que desempenham o mesmo papel. Você provavelmente já tomou soma hoje sem perceber. As mídias sociais funcionam como a soma. Quando a pessoa se sente sozinha ou insegura, ela pega o celular e mergulha no mundo virtual. Para os homens, o soma pode ser a pornografia. E agora as namoradas virtuais, elas oferecem prazer instantâneo sem ter que lidar com toda a complicação de um relacionamento real. A pessoa não precisa se conhecer, não precisa crescer emocionalmente, não precisa enfrentar seus medos, não precisa fazer nenhum esforço real. Mas esse prazer artificial deixa um vazio ainda maior depois. É como colocar um band-aid em uma ferida infeccionada. A dor desaparece por um tempo, mas o problema permanece, muitas vezes piorando. Mas há algo ainda mais sinistro acontecendo. Há uma linha muito tênue entre desejar e algo e ser escravo desse desejo. Huxley mostrou como a promessa constante de satisfação transforma pessoas livres em escravas voluntárias. Elas pensam que estão escolhendo, mas na verdade estão sendo escolhidas por seus impulsos. Etienne, um antigo pensador francês, escreveu sobre a servidão voluntária. Ele disse que as pessoas frequentemente escolhem ser escravas porque é mais fácil do que ser livres. A liberdade exige trabalho, exige responsabilidade e às vezes é desconfortável. Já a escravidão oferece segurança e conforto. Veja se isso lhe parece familiar. O prazer funciona como uma corrente invisível. A pessoa não percebe que está presa porque a corrente é feita de coisas prazerosas. É como um vício em chocolate. A pessoa sabe que faz mal, mas não consegue parar porque tem um gosto tão bom. A diferença é que o vício em prazer em geral é mais sutil e socialmente aceito. O mais perigoso é que essa escravidão parece liberdade. A pessoa pode fazer tudo o que quiser, comer, beber, fazer sexo, comprar, se divertir, mas não pode deixar de fazer essas coisas. Quando o prazer se torna obrigatório, deixa de ser prazer e se torna prisão. O excesso de conforto pode ser tão perigoso quanto a falta dele. Eu nunca fiz mal a ninguém, né? Eu só era o quê? Piranha. Né? E piranha hoje está na moda, porque a gente é mulher empoderada, feminismo, sou dona do meu corpo, faço o que eu quiser. Piranha. Eu era uma pessoa que me apaixonava muito, então vamos romantizar. Huxley percebe que quando as pessoas têm tudo muito fácil,
param de lutar por coisas importantes. É como se a liberdade fosse um músculo que, se não for exercitada, enfraquece e pode até morrer. Este livro traz um olhar agudo acerca das potencialidades autoritárias do próprio mundo em que vivemos, como um alerta de que, ao não se preservarem os valores da civilização humanista, o que nos aguarda não é o rosa e o paraíso iluminista da liberdade, mas os grilhões de um admirável mundo novo. Olhe ao seu redor. Percebem o quanto os humanos tardam em se tornar adultos atualmente? Uma das críticas mais fortes de Huxley foi a infantilização da sociedade. Ele percebeu que os adultos estavam sendo tratados como crianças grandes, incapazes de tomar decisões maduras ou lidar com frustrações. Essa infantilização não é acidental, é uma estratégia de controle muito eficaz. Temos nitidamente todo um espectro político que promete acabar com seu sofrimento. Se você está obeso, o sistema não fará você sofrer o esforço para emagrecer. Ele exaltará você e sua obesidade para combater aquela imagem de corpo saudável que te oprime. A indústria, ela vende um corpo e é aquele corpo que a gente tem que ter, que a gente quer, que as pessoas querem. Todos esses negócios aí que você pode imaginar. É um peito duro, é sem coxa. Daqui a pouco a gente vai ver um bambu andando por aí. Eu fico pensando. Se você está deprimida porque ser mulher na puberdade é difícil, o sistema irá disponibilizar hormônios para a troca de gênero, para que você não passe por essa fase horrorosa de desconforto com seu corpo e identidade. Se você está se sentindo ansioso e começou a usar umas drogas ilícitas, o sistema vai liberar essas drogas para que você possa usá-las com dignidade e ser mais feliz. Se você se sente discriminado pela cor da sua pele, o sistema não irá tratar da sua autoestima, nem melhorar suas condições de vida para que você reconheça e explore todo o seu potencial. Isso dá muito trabalho. Mais fácil é obrigar as pessoas a te contratarem, admitirem você em espaços onde você achava que não seria aceito. Se você engravidou, mas se arrependeu, ou se foi violada, o sistema não vai investigar seus medos ou traumas, nem tentar te dar a segurança e o apoio que você precisa para manter este ser vivo. Ele vai acabar com seu sofrimento, retirando esse ser humano de dentro de você para resolver todos os seus problemas. Se você está na miséria e não sabe por onde começar a construir a vida, você não precisa se preocupar. O sistema nem vai te incentivar a aprender uma profissão ou empreender. Ele vai te dar uma esmolinha para você ter o que comer e você não precisa fazer mais nada com a sua vida. Se você se sentiu ofendido por algo que alguém disse, você tem todo o direito de querer eliminar esta pessoa. E se a vida estiver difícil demais, para que tentar superar? Para que evoluir? Um suicídio assistido pode resumir o sofrimento. E assim, são todos tratados como crianças. E crianças são fáceis de controlar porque buscam gratificação imediata e evitam qualquer desconforto. Se você der um doce a uma criança toda vez que ela chorar, ela aprende que chorar é a maneira de conseguir o que deseja. A sociedade moderna faz o mesmo com os adultos. Oferece satisfações imediatas para impedi-los de chorar ou se rebelar. E os jovens que estamos criando? Feitos de cristal, almejando apenas conforto e poder. Eles não entendem a importância da jornada de um herói, jamais. Começar pequeno, escalar uma montanha onde a cada passo se adquire mais resiliência, mais coragem, mais conhecimento para ascender? Não. Eles não têm paciência para isso. Querem ser donos e diretores agora, querem o dinheiro, a tecnologia, querem o luxo agora, já. E pensar que eles serão os políticos que tomarão decisões quando eu estiver idosa. Arrepio de pavor só de pensar nisso. Huxley disse algo muito profundo. A verdade nem sempre é confortável. Na verdade, a verdade quase nunca é confortável. Ela exige que a pessoa enfrente coisas sobre si mesma e sobre o mundo que talvez ela preferisse não ver. É por isso que a maioria das pessoas escolhe viver na ilusão. A ilusão é como um cobertor macio que protege do frio da realidade. É confortável, aconchegante, familiar. A verdade é como sair de casa em uma manhã fria. Desagradável no início, mas necessário para chegar a algum lugar. A escolha entre a verdade e o prazer também é uma escolha ética.
Quando a pessoa escolhe a ilusão confortável, não está apenas se machucando, está contribuindo para um mundo onde a mentira é mais valorizada do que a honestidade. Vejo adultos vivendo numa realidade paralela, como se estivéssemos no mundo de faz de contas com falsa moral, falsa virtude, reconstruindo um castelo antes feito de concreto, agora com cartas de baralho. O corpo humano sempre foi visto como algo sagrado em muitas culturas. Era o templo da alma, o veículo para experiências espirituais profundas. Mas na sociedade moderna, o corpo se tornou um objeto de adoração hedonista. Em vez de ser um caminho para algo maior, tornou-se o destino final. Essa inversão do sagrado é muito perigosa. Quando o corpo é tratado como uma fonte de satisfação imediata, ele se torna uma prisão. A pessoa fica presa em seus desejos físicos, incapaz de ver além das necessidades do momento. Jung, o famoso psicólogo, falou sobre como os desejos podem ser ilusões de liberdade. A pessoa pensa que é livre porque pode fazer o que quiser com seu corpo, mas na verdade se tornou escrava de seus impulsos. Schopenhauer, por exemplo, o filósofo alemão, disse que o desejo é uma fonte de sofrimento. Quando a pessoa quer algo, sofre porque não tem. Quando consegue o que quer, sofre porque logo outro desejo aparece. E quando perde o que tinha, sofre novamente. É um ciclo interminável de insatisfação. E quando estamos tão distraídos com todos os prazeres fugazes e estímulos superficiais, perdemos a capacidade de pensar profundamente. O pensamento se torna superficial, incapaz de fazer conexões complexas ou questionar ideias aceitas. Eu sou filósofa, então o meu negócio é pensar. Se eu disser que eu sou a favor, por exemplo, sou a favor do assalto. Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Uma lógica no assalto. Eu não tenho uma coisa que eu preciso, eu fui contaminado pelo capitalismo, ou assim, eu tô... Ficamos alienados espiritualmente. Nem tentamos mais fazer as grandes perguntas da vida. Por que estou aqui? Qual o significado de tudo isso? Como posso ser uma pessoa melhor? Essas perguntas são desconfortáveis, então é mais fácil ligar a TV ou pegar o celular e esquecer isso. Sócrates disse que uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. Mas como você pode refletir se sua mente nunca para? Como você pode pensar profundamente se está sempre consumindo informação e entretenimento? O personagem John, o selvagem, vem para mostrar um outro caminho. Ele tem plena consciência dos seus impulsos e os nomeia. Ele paga a penitência chicoteando o próprio corpo porque ele precisa se sentir humano, um humano ancorado em algo muito maior que representa a consciência do eu sou. Eu tenho um propósito, eu carrego comigo valores inegociáveis. Ter esse nível de consciência exige presença. Investir numa espiritualidade autêntica é uma forma de resistência a esta prisão dos prazeres fugazes que nos distraem da nossa realidade e da nossa humanidade. A verdadeira espiritualidade é revolucionária, porque ensina que a verdadeira satisfação não vem de fora. Quando a pessoa descobre isso, torna-se muito difícil de ser controlada. Como convencer alguém a comprar a felicidade se essa pessoa já a encontrou dentro de si? Como manipular alguém com prazeres externos se essa pessoa aprendeu a encontrar prazer na simplicidade? Jung falou sobre o processo de individuação, que é o caminho para se tornar quem você realmente é. Esse processo exige enfrentar as partes obscuras de si mesmo, questionar crenças limitantes, passar por crises e transformações. Não é nada confortável, mas é o único caminho para a verdadeira liberdade interior. Dor, vazio, dúvida não são inimigos da espiritualidade, eles são professores. A dor ensina compaixão. O vazio ensina humildade. A dúvida nos ensina a buscar respostas mais profundas. Quando a pessoa para de fugir dessas experiências difíceis e aprende com elas, desenvolve uma sabedoria que nenhum prazer artificial pode oferecer. Nem todo prazer é manipulação. Há uma diferença fundamental entre o prazer que liberta e o prazer que escraviza. O prazer consciente não cria vício porque não promete ser mais do que é. O prazer de contemplar um pôr do sol é diferente do prazer de assistir televisão. O primeiro conecta a pessoa com algo maior do que ela mesma. O segundo desconecta da realidade. O primeiro deixa a pessoa mais desperta. O segundo a deixa mais adormecida.
O primeiro nutre a alma, o segundo apenas distrai a mente. Na minha interpretação, Huxley deixa um aviso e um convite. O aviso é: cuidado com os prazeres que prometem resolver tudo sem exigir nada em troca. O convite: tenha coragem de buscar uma vida autêntica, mesmo que seja mais desafiadora do que a vida artificial, porque no final das contas, uma vida real e difícil vale mais do que 1000 vidas falsas e fáceis. A escolha é nossa: continuar dormindo no conforto da ilusão ou acordar para a desafiadora aventura de ser verdadeiramente humano. Qual é a sua escolha? Se você está gostando deste conteúdo, me ajude a espalhar essa mensagem para outras pessoas, dando um like, dando um oi nos comentários, se inscrevendo ou compartilhando o link com seus amigos. Obrigada pela sua atenção. Vejo vocês na próxima.